E aí, galera, tudo bem com vocês? E aí, preparados para a gente começar a modelar nosso primeiro recurso? Então vamos começar a modelar nosso primeiro recurso hoje, né? Vamos aí começar a dar uma carinha para nossa API, tá bom? Então, vamos lá. O que a gente vai fazer hoje? Vamos efetivamente criar o nosso primeiro recurso, modificar um pouquinho ali o nosso endpoint, né, para poder retornar ali uma lista de receitas, tá bom? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, nós vamos vir aqui no nosso pacote. Ah, peraí, antes de mais nada, né? Vamos fazer o seguinte: vamos dar aqui um git checkout menos b aula 3. Vamos criar uma branch nova para a gente trabalhar, né? Fazer o negócio direitinho, para não ter problema, tá bom? Então, o que esse comando está fazendo aqui? Ó? Eu estou dando um checkout, estou saindo da branch main, e o menos b indica que eu estou criando uma branch nova chamada aula 3 e eu já vou mudar para essa branch nova. Tá bom? Ó, já mudamos aqui, estamos na nossa branch aula 3, tá? Então, vamos lá. Agora sim, aqui no nosso pacote model, botão direito, vamos dar um new class e vamos criar a nossa classe receita, tá bom? Ó, o Git está perguntando se eu quero acrescentar, porque é um arquivo novo, né? Eu quero sim acrescentar ele aqui no meu controle, então vou dar um add. Legal. E aí vamos criar a nossa classe aqui, padrãozão Java, tá? Então, nossa classe vai ter um ID. Aliás, vamos, né, usar a boa prática, vamos deixar os nossos atributos todos como privados aqui. Então, private long ID. Aí a gente tem lá um private string nome, o nome que a gente vai dar para a receita. Vamos lá, o private string, a, a string não, vamos colocar aqui, ó, date, que seria a data de inclusão, tá bom? Então, a data que a gente vai colocar aqui a receita no nosso sistema, na nossa API. Outra aqui, ó, private string, vamos colocar aqui autor, né? Então, a pessoa que tá colocando aquela receita ali no nosso, no nosso sistema. Que mais? Vamos colocar aqui, ó, um private. Vamos colocar uma lista de ingrediente, então, que a gente vai chamar aqui de ingredientes, beleza? Então a gente vai ter uma lista de ingredientes aqui, a gente vai chamar aqui, a gente vai ter uma classe chamada ingrediente, né? E a gente vai chamar ali vários objetos dessa classe para formar a nossa lista de ingredientes aqui da nossa receita, tá? E aqui, por último, pelo menos por enquanto, né? A gente vai colocar aqui, ó, modo de preparo. Tá? Então, qual que é a descrição ali, como que a gente prepara a nossa receita, tá bom? Tem alguns outros campos que a gente vai acrescentar mais, alguns outros atributos, mas depois a gente vai dar uma olhadinha nisso, tá bom? Por enquanto, é isso aqui. E aí, ó, vocês vão ver que já tem algumas coisinhas em vermelho, tá aqui, ó. Eu coloco o mouse em cima, aí ele já está me dando aqui uma referência, né? Falou assim, ó, tem alguma coisa errada aqui. Da onde que é esse date? O que você quer colocar aqui efetivamente, né? Então eu coloco o mouse ali em cima, vou aqui em More Actions, beleza? Aí ele está falando assim, ó, você quer fazer o quê? Você quer criar uma classe chamada date? Você quer acrescentar uma dependência? Na verdade, o que eu quero, né, é colocar aqui, fazer uma importação da minha classe date. Legal? Vamos mudar aqui, vamos para o nosso string, para o nosso ingrediente. Ó, eu quero criar aqui, no caso, eu quero criar mesmo uma classe ingrediente. Aonde que eu quero? No model, beleza? Vou adicionar também. E aí a nossa classe ingrediente, a mesma coisa. Ela vai ter um long id e uma string, opa, perdão, né? id, ponto e vírgula, e uma string, que seria o nome do nosso ingrediente ali, tá bom? Então criamos a nossa classe ingrediente. Aqui ele já corrigiu. Aqui ele está perguntando, ó, você quer fazer o quê? Tem um list aqui também que eu não sei o que é. Você quer importar o list? Quero. Então, ó, vamos importar o list do java.util. Legal? Ó, agora ele está achando o nosso carinha ali, ó. Você quer importar a classe date? Da onde?
java.util também. Não SQL, galera, java.util, tá bom? E aí ele importou aqui, ó, as duas classes que a gente precisa. Legal, bacana. Então, criamos nossa classe receita. Quem trabalha com Java sabe que, né? Por que a gente deixou nossos métodos aqui, os nossos atributos, como private? Porque não é uma boa prática deixar que quem vai usar a nossa classe receita, por exemplo, faça uma alteração do ID direto pelo parâmetro ali, direto acessando o ID, tá bom? Então a gente deixa ele privado. E o que a gente faz normalmente para poder acessar, para poder pegar o valor daquele atributo ou modificar o valor daquele atributo, a gente usa os nossos getters e setters, né? Então, eu vou colocar aqui, ó, coloquei aqui embaixo dos meus atributos todos, botão direito do meu mouse, aí eu venho aqui, ó, generate. E aí eu tenho a possibilidade de ter um generate getters and setters. Seguro o Shift aqui, seleciono todo mundo, dou um OK. E aí ele criou lá um getSet para cada um dos meus atributos ali da minha classe. Outra coisa que é uma boa prática a gente criar são os métodos construtores. Então, botão direito, Generate, Constructor. Primeiro eu vou criar um construtor vazio, que é o construtor default, né? E também vou criar aqui, de novo, botão direito, Generate, Constructor, seguro o Shift, seleciono todo mundo e dou um OK. Então, vou criar um construtor que recebe todos os parâmetros aqui. Então, a gente já tem a possibilidade, né, de alterar os valores, de pegar os valores de cada um dos atributos. Tem outras coisas que a gente pode criar aqui também, né? Então, você vem aqui em Generate, você tem lá o equals em hashcode, né, para a gente colocar um índice ali nas nossas classes para facilitar a busca, acelerar um pouquinho o processo de ordenação, uma série de coisas, tá bom? Mas isso aqui, de novo, é de programação básica de Java, não é o foco aqui, tá? Legal, então criamos a nossa classe, beleza. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai lá no nosso Receita Controller e aí a gente vai começar a modificar aqui um pouquinho as coisas usando alguns padrões da arquitetura REST. De novo, galera, REST é uma arquitetura, assim, é um conjunto de regrinhas, de boas práticas que a gente usa para criar uma API REST. E uma dessas boas práticas, uma dessas regrinhas é que a URI que a gente vai definir aqui, ela tem que ter relação direta com os nossos recursos, com os resources que a gente está tratando, que a gente está manipulando ali na nossa API REST, tá bom? No caso aqui, a gente está manipulando receitas, né? Então, vamos colocar aqui, ó, a nossa URI como /receitas. Então, toda vez que eu fizer uma chamada ali para aquela URI, já consigo falar assim, opa, eu estou lidando com receitas. Essa API aqui está tratando com recurso de receitas, beleza? E aí eu coloquei aqui no Request Mapping a minha URI receitas. Aqui, ó, nesse Get Mapping, eu vou tirar esse complemento aqui. Por quê? O que vai acontecer? Eu vou até apagar esse cara aqui de baixo, ó, que a gente não vai precisar dele por enquanto. Então, o que acontece? Quando eu fizer uma chamada para /receitas usando um get, ele sabe, né? O Java, junto com o Spring, sabe que tem que executar esse carinha aqui, ó, tá bom? Então, ele vai vir aqui executar esse método, porque eu não tenho nenhum outro complemento. Então, chamei ali, dei um get para /receitas, ele vai vir e vai executar esse cara. Legal, vamos modificar esse carinha aqui agora. Eu quero agora retornar uma lista de receitas, tá? Receita. Legal. O nome do método pode ficar o mesmo. Aí ele está falando assim, ó, você quer importar a classe? Você vai usar ela aqui? Quero. Mesma coisa para o list. Ó, botão, coloca o meu cursor em cima ali, ele já muda. Legal, bacana. Aí o que a gente vai fazer? Vamos construir algumas receitas aqui para a gente poder devolver quando a gente fizer a chamada da nossa API. Então, vamos lá, ó. De novo, Java básico. Receita 1 é igual a new receita. Opa, perdão, né, que tem que ser o nome da classe, então letra maiúscula aqui, Atanis, receita. E aí vou usar o construtor dessa receita. Só que o que eu vou fazer? Ó? Vou usar aqui, ó, vou dar um ID, vou especificar um ID, vou colocar a data de agora, né, quando a gente está criando essa receita, e vou dar um nome aqui, por exemplo, bolo de
fubá, porque eu adoro bolo de fubá. Legal. Aí, o que acontece? A minha receita ali, ó, ela primeiro, deixa eu só, não quero criar classe de novo, né? Eu vou só fazer o import aqui, ó. Vamos fazer o import, opa, import java.util.date, para ele reconhecer ali, ó, a minha operação com date, né? Eu quero criar uma data nova. E aí ele está chiando, ele falou assim, opa, peraí, cara, eu não achei nenhum construtor lá na classe receita que receba 3 parâmetros, o primeiro do tipo long, o segundo do tipo date e o terceiro do tipo string. Você quer criar um construtor com essa característica? Eu quero. Beleza? E aí, ó, ele já me traz aqui, né? Já cria ali um construtor com os 3 parâmetros, eu posso modificar. Eu vou chamar de ID, aqui data inclusão, e aqui não é bolo de fubá, né? Vamos colocar aqui, ó, nome receita, tá bom? Vamos colocar aqui, né? Nome receita. E aí, o que eu quero? Quando eu chamar esse método aqui com esses 3 elementos. Então, o primeiro elemento aqui, ó, o meu ID, eu quero guardar no meu atributo ID, no atributo ID da minha classe. Então, diz ID, vai receber o ID. Mesma coisa eu vou fazer lá para o meu data de inclusão, vai receber o que eu passar ali no parâmetro data de inclusão, e o meu diz ponto nome aqui só, né? Vai receber o nome da receita. Legal, então criamos um construtor que vai receber só 3 parâmetros. Legal, opa, agora ele já reconheceu, bacana, certinho. Vamos copiar aqui para ficar mais fácil. Vamos chamar de receita 2, aí vamos colocar um ID diferente aqui e vamos chamar de, sei lá, feijão de corda, tá bom? Legal, vamos lá. E aí criamos aqui duas receitas. Esse cara vai devolver, esse método ele vai devolver uma lista de receitas. Então eu preciso colocar essas 2 receitas numa lista para devolvê-la, né? Então vamos criar uma lista aqui, ó, list, mesma coisa, receita, lista geral. Aí vamos colocar aqui, ó, vai ser um new array list. Tô só criando uma lista, galera, tá bom? Em Java, básico. Agora o que eu vou fazer, ó? Lista geral.add quem? Vamos colocar lá, ó, receita 1. E aí, de novo, lista geral.add receita 2. Estou incluindo essas 2 receitas que eu criei na minha listagem. E o que eu vou devolver agora? A própria listagem. Então, eu vou colocar lá lista geral. Então, esse é o que o meu método vai devolver. Vamos ver se está tudo funcionando? Vamos executar nossa aplicação aqui para ver o que acontece? Então, vamos lá. Ó. Bacana, tá subindo a aplicação, show de bola. Tomcat, startou o Tomcat, porta 8080 e está lá, né? Startou a nossa aplicação efetivamente. Eu vou vir aqui, ó, no Firefox, porque o Firefox mostra uma estrutura um pouco diferente. Então, eu já estou lá com localhost, barra 8080. Vamos chamar aquela URI lá, receitas, para ver o que acontece. Olha que bacana. Então, ele já traz aqui, ó, as 2 receitas que nós criamos, ele já devolveu. E aí o Firefox ele já tem aqui a possibilidade de a gente ver em formato JSON, né, que é um formato mais estruturado, em formato bruto, se eu abrir isso aqui, ó, no Chrome, tá? Então se eu vier aqui no Chrome, por exemplo, colocar receitas, ó, ele já me traz ali no modelo padrão. Tem algumas extensões do Chrome para você ver isso aqui em formato de JSON também e tal, mas beleza, tá bom? Isso aí não é o foco aqui da brincadeira. Então, a gente está aqui ó, com as informações, então tá lá ó, o ID 1, bolo de fubá e a data da criação. ID 2, feijão de corda e a data da criação. E aí a gente tem alguns campos que estão como nulos aqui. Aí você vai me perguntar, pô, Tanis, mas e aí, se o campo estiver nulo, eu vou ficar vendo o campo o tempo inteiro? Não, a gente pode usar alguns recursos aqui também bacanas, né? Por exemplo, vamos dizer que eu só quero mostrar no meu JSON, tá? Ó, eu quero
o meu JSON, eu quero incluir no meu JSON o campo ID, mas somente se esse campo não estiver nulo. Então, ó, eu vou incluir no meu JSON, né, o campo ID somente se ele não for nulo. Legal, aí a gente pega esse cara aqui, vamos dar vamos colocar ele para todo mundo aqui, ó, tá? Já colocamos todo mundo, não, tem mais um aqui em modo de preparo. Beleza, então a gente colocou aqui essa informação em todo mundo. Vamos subir nossa aplicação de novo? Vamos rodar de novo para ver o que acontece? Qual a mudança que a gente tem? Qual a alteração que a gente tem? Legal, vamos lá. Ó, startou a nossa aplicação de novo. Vamos lá, vamos recarregar aqui. Ó que bacana. Agora ele me mostra só os campos que têm informação e não me mostra os campos que estão com o valor nulo. Legal, né? Bacana, né? Vamos fazer uma outra brincadeira aqui, galera. Ó, então, quando a gente criou lá a estrutura do nosso projeto inicial, eu falei para vocês que eu ia colocar algumas coisas aqui no POM que a gente ia usando durante o nosso desenvolvimento, né? O banco de dados, coisa do tipo. E nós colocamos um cara aqui também que eu acho sensacional, o Lombok, que ajuda a gente a deixar o nosso código mais limpo, mais organizado, né? Sem ter que escrever ali código desnecessariamente, tá? Então, o que o Lombok faz? Por exemplo, na nossa classe receita. A gente criou esse monte de coisa aqui, ó. A gente criou esse método padrão, a gente criou esse método aqui com um monte de coisa. Vamos apagar esse cara. Vou deixar só esse método aqui diferentão, né, porque ele só usa 3 campos. E vamos apagar todos esses getSets aqui, ó. Vamos apagar todo mundo, tá? Legal, vou apagar todo mundo. Fala, pô, e agora, Tanis? Não tá mais funcionando, né? Vai dar erro aqui, vai dar um problema. Como é que a gente faz? Usando o Lombok, galera, ó. Eu venho aqui, eu quero dizer, por exemplo, que eu quero criar os métodos get para todos os atributos da minha classe. Então, eu só coloco a anotação getter, ó. Pode ver que ele já puxou aqui do Lombok. Ah, eu quero o setter também. Então, beleza. Eu tenho aqui uma anotação setter do Lombok. Legal, então o Java automaticamente já vai incluir os gets e sets sem ter que escrever código, sem nada aqui, tá bom? Bacana. Aí eu quero um construtor com todos os argumentos ali, todos os atributos da minha classe. Então, beleza, all args constructor, ele já vai automaticamente criar o construtor. Criar internamente, a gente não está visível para a gente, mas internamente ele sabe que aquele elemento existe. E a mesma coisa, né? Eu quero um construtor padrão, no args constructor. Legal, bacana. Ó, minha classe ficou bem menor, né? Bem mais enxuta. E se eu colocar para rodar aqui, ó, a gente vai ver que está tudo funcionando ainda sem erro, sem problema. Ó lá, startou novamente, está startando mais rápido que a hora normal. E está lá, ó. Tá? Vou provar para vocês que os getters e setters existem. Vamos fazer uma alteração aqui no nosso receita controller. Vamos lá, eu criei receita 1, receita 2 e agora eu vou acrescentar alguma coisa. Ó. Ó como ele já acha o set, tá vendo? Já tem todos os sets aqui. Ó. Não está escrito lá na minha classe. Mesma coisa get, ó, por causa do Lombok, galera. Legal? Então, vamos colocar lá um set autor. Vamos colocar Tanis para receita 1 e a mesma coisa para receita 2. Vamos colocar aqui autor também, a Tanis. Legal, fizemos uma alteração, vamos ver o que acontece. De novo, ó, a gente pediu para mostrar os campos JSON que não estivessem nulos. O autor agora não vai estar mais nulo, então ele tem que aparecer lá para a gente. Ó. Vamos recarregar aqui, tá lá, autor, a Tanis. Não é legal, galera? Fala a verdade, é muito bacana isso aqui. É show de bola, tá? Ó, a gente não vai criar, né? A gente, por enquanto eu estou fazendo aqui dentro do controller, mas toda manipulação de dados, criação de informações e tal, isso a gente vai fazer dentro do nosso service. Né? Nas próximas aulas a gente vai começar a brincar, organizar melhor. A minha ideia na aula de hoje era mostrar, nesse vídeo de hoje, era mostrar para vocês aqui como é que a gente começa a trabalhar com os nossos recursos, criando os nossos modelos, né? Colocando algumas
coisinhas bacanas ali que o Spring nos permite, né? A utilização aqui do Lombok, a mesma coisa. Ó, uma outra coisa legal assim, por exemplo, se você quiser, mas Atanis, e o equals, o hashcode, tem uma anotação para isso também? Cara, se você quiser criar tudo, getter, setter, equals, hashcode, é só você vir aqui, ó, e colocar um arroba data do Lombok. Ele já cria todo mundo e tá tudo certo. Beleza, galera? Tá bom? Então, só que eu vou deixar aqui como getter e setter, porque a gente, né, nesse momento não precisa ali dos dois, tá? Então, show de bola, tá tudo criado aqui, bonitão, funcionando. A gente vai fazer algumas alterações aqui depois. Na próxima aula eu vou mostrar para vocês como é que a gente conecta efetivamente com o banco de dados. Então, como é que eu vou espelhar essa classe modelo que a gente criou de receita em um banco de dados, criando uma tabela para armazenar essa receita, tá bom? E aí também a gente vai criar aqui, né, um método post, beleza? Então a gente vai criar aqui, ó, um post mapping para receber uma receita e gravar essa receita no nosso banco de dados, tá? Então, essa é a nossa próxima aulinha. Eu vou mostrar tudo isso aí para vocês. Deixa eu apagar aqui. Legal, bacana. Vou utilizar o Git aqui, ó, no IntelliJ. Eu, pelo menos, acho muito simples, né? Você vem aqui, ó, no menu Git, vem aqui em Commit, e ele já traz para a gente aqui, ó, quais as classes que sofreram alteração. Essas duas primeiras classes estão em verdinho, são classes novas. Então, se eu der 2 cliques em cima, ele me mostra a estrutura inteira da classe, ó, tá? Porque foi a criação de uma classe nova. Agora, aqui em Receita Controller, ele está em azulzinho, era uma classe que já existia. Se eu der 2 cliques em cima dela, ele me mostra o que eu alterei, ó. Ó que bacana. Então, isso aqui era o que eu tinha e o que eu tenho agora. Então, ele me mostra todas as alterações. Isso aqui é sensacional. Tá? E aí eu posso dar um commit aqui, ó, só escrevo o texto aqui embaixo e dou um commit. Legal, show de bola. Ele ainda não commitou, galera. Ele está falando assim, ó, eu fiz um check aqui, eu fiz uma validação aqui do seu código e achei 3 avisos. Você não quer dar uma olhadinha? Vou clicar aqui. Aí ele fala assim, ó, field ID, se eu der 2 cliques aqui, pá, nunca é usado, beleza, a gente ainda não está usando a classe ingredientes. Aí, ó, ele está falando aqui, ó, em Receita Controller, você tem 2 imports aqui que você não está usando mais, que é o Response Entity e o Post Mapping. Então, coloca o mouse aqui em cima, Optimize Imports, ele vai apagar, legal. Aí, esses 2 campos aqui a gente vai deixar por enquanto, tá bom? Por enquanto a gente vai deixar. Recarrego aqui, vocês vão ver que ele diminuiu para 4. E aí eu falo, beleza, tudo bem, obrigado pelos avisos, mas eu vou commitar de qualquer forma. Clico ali no Commit Anyway, show de bola, commitou. Então, a nossa branch já está atualizada. Agora eu posso dar um git push, posso empurrar essa branch lá para cima, né? Vou dar um "-u", origin, e aí qual é a branch que eu quero mandar. Como é a primeira vez, então eu tenho que indicar aqui, ó, que eu estou dando "-u", origin e o nome da branch. Beleza, galera? Então, era isso que eu queria mostrar para vocês aqui, né? A gente começar efetivamente a montar a nossa API. Então, a gente modelou receita, a gente vai alterar, vai colocar mais informações, vai modificar alguns campos, a gente vai ver como é que isso funciona. Depois da tabela criada, se eu fizer alguma modificação na minha classe, como é que eu faço o update, a gente vai dar uma olhada em tudo isso aí, tá bom? E outra coisa, estou tentando aí pelo menos colocar um vídeo por semana para vocês, eu vou tentar acelerar isso aqui um pouquinho, né? Porque eu também estou ansioso aí para ver as coisas acontecendo. Imagino que vocês também estejam. Vou tentar acelerar isso aí um pouquinho, tá? Vou tentar aí liberar mais um vídeo ainda essa semana com essa parte do banco de dados. Mas por enquanto era isso que eu queria mostrar para vocês. De novo, obrigado, né? Um beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo.